Olá, tudo bem com vocês? Como é que tá a semana? Tá corrida aí? Tô meio em off aqui, mas é por um bom motivo. Pelo menos pra mim, né? Venho desenvolvendo um negócio bem legal. Mas mais pra frente eu falo. O que é que me trouxe aqui hoje? Eu quero compartilhar com vocês aqui. Ontem eu estava estudando sobre os momentos ruins que a gente passa pela nossa vida. Muitas vezes Deus nos leva em alguns lugares que a gente não imaginou ir. Não era aquilo que a gente queria pra gente. Porém, o que Deus ele falava ontem no meu coração, no meu espírito? O porquê de estarmos em algum lugar. Será que foi realmente mesmo Deus que nos levou para lá? Ou é consequência de um ato nosso? Porque o que a gente aprende? Quando Deus nos leva a um deserto, quando Deus nos leva a alguma situação, Ele supre tudo. Ele fala com a gente. Ele providencia o que a gente necessita. E muitas das vezes a gente está em um lugar que não era da vontade de Deus a gente estar. Que não era exatamente ali onde era para estarmos. Porém, a gente é o que? A gente vive uma consequência de atos. E estudando sobre a ida do povo para o deserto, a importância que foi para aquele povo passar por aquele momento, para eles conseguirem conhecer Deus, porque eles eram escravos no Egito. E Deus ele fez tudo, Deus ele lançou as pragas no Egito, na saída. Deus ele fez tudo por aquele povo, porém aquele povo ainda não conseguia conhecer Deus. E era para eles passarem 3 dias, e não, eles passaram 40 anos no deserto. Porém, quando você pega para estudar sobre o deserto mesmo, essa palavra deserto é midbar no hebraico, que significa lugar de palavra. Nem todo deserto que você vai passar é para você extrair coisas ruins. Tem desertos que Deus ele vai nos colocar para a gente conseguir ouvir a palavra dele. Porque deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. No deserto não tem alimento. No deserto o calor é muito grande, à noite o frio é maior. No deserto é o lugar onde o silêncio se faz ouvir e é onde exatamente a gente consegue ouvir a voz de Deus. O que eu quero te falar nesse momento? Silencia uma vez mais a tua alma, porque se você está nesse deserto, tem um propósito. E você precisa o quê? Ouvir a palavra de direcionamento para você sair desse deserto. Por que que muitas vezes a gente não consegue sair do lugar? A gente vive parece que numa lupa. Vira e mexe, a gente volta para aquele mesmo lugar, porque a gente não consegue ouvir qual é a palavra de direcionamento para a gente sair daquele deserto. Vocês conseguem entender? Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus, é lugar de provisão, é lugar de sustento. Nem todo deserto vai ser ruim, a não ser que você esteja vivendo uma consequência que você procurou estar onde está. Mas se você tem a plena consciência que Deus te levou para esse caminho, continua firme, não desista. Porque a palavra de direcionamento, a provisão, ela vai chegando conforme os dias. Entendeu? No deserto é o lugar onde percebemos que não somos capazes de vencer nada sozinhos. Talvez você esteja ainda nesse lugar deserto porque você não conseguiu entender que a sua dependência tem que ser totalmente de Deus e não de você. No deserto, quando a gente entende que somos dependentes, que somos completamente dependentes de Deus e ouvimos a palavra de direcionamento, o deserto já não torna-se mais aquele lugar ruim, é aquele lugar de conhecimento. Conhecimento sobre a palavra de Deus, conhecimento sobre você mesmo, conhecimento sobre o que é espiritual. Entendeu? O que a gente precisa entender? Que deserto é midbar, é lugar de palavra, é lugar de direcionamento, lugar aonde descobrimos que somos totalmente dependentes de Deus.
Quer sair do deserto? Descubra qual é a palavra de direcionamento, o porquê que Deus te levou para ele. Quer sair do deserto? Confesse que você é totalmente dependente dele e o que você fez até hoje não foi o que ele queria. Porque a partir do momento que você entender que você é totalmente dependente de Deus, o deserto ele passa. E às vezes a saída está bem na frente. Só que nós estamos tão focados no eu, tão focados na nossa situação, no nosso problema, que a gente não consegue enxergar a saída. E sendo que viva o Midbar, viva o deserto, que é lugar de conhecimento, que é lugar de palavra.